Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa sobre temas da Torá. Muito bem, quando chega essa época do ano, época de Pessah, eu comumente saúdo os meus amigos judeus com o Hag Pesach Kasher Vesameach, gostaria de fazê-lo agora. E nesse período do ano, muitos monoteístas, noahites, Noah, novatos, e às vezes, para minha infelicidade, alguns já veteranos, sempre perguntam o que eu faço na época de Pessah. A minha resposta é absolutamente nada. Essa resposta pode chocar um pouco. Choca, eu sei. Mas nós sempre temos falado, temos comentado, quem segue as aulas, quem segue os vídeos aqui no YouTube, sabe qual é a nossa posição em relação a questões que envolvem ritos judaicos, especificamente do povo de Israel. E me parece que essa pergunta é um tanto quanto repetitiva. Por esta razão eu resolvi fazer esse vídeo para explicar as minhas motivações. Que não são motivações minhas. Eu digo isso pela ótica da própria Torá e da Halakha. Assim, a resposta para esta questão é muito simples. Nós, Bnei Noach, não fazemos absolutamente nada. Bnei Noach restritos, monoteístas, estritamente falando, não fazem nada em Pessah, porque entendem que Pessah é uma mitzvah exclusiva do povo judeu. Nós não cometemos Gezel, roubo, que é se apossar de algo que não nos pertence. Aliás, esse é um mandamento importante também no corpo das 7 leis. Todo tipo de apropriação, até mesmo da cultura alheia, até mesmo isso, obviamente, notoriamente, em relação àquilo que nós vemos na Torá acerca das mitzvot de Israel, todo tipo de apropriação sem pertencer ao povo, né, pode ser definida como Gezel, como roubo. Eu estou pulando simplesmente um muro e me apossando da vinha do outro. Esta é a razão primária. Há razões secundárias para isso. Uma razão secundária, mas nem por isso menos importante, é a Kedushá de Israel. Ou seja, é a santidade da nação judaica, é a exclusividade do seu pacto e a seriedade com que nós, monoteístas estritos, levamos todas essas questões. Vejam vocês, eu vou ilustrar com alguns exemplos da Torá acerca de pessoas que tomaram posse de algo que não lhes pertencia. E o primeiro exemplo que eu dou aqui é a história triste de Nadav e Avihu, filhos de Aharon, o primeiro Kohen Gadol, o primeiro sumo sacerdote. Nós lemos no texto de Vaikra, capítulo 10, que eles tomaram os seus incensários, sendo filhos do grande Aharon, e adentraram o tabernáculo, a Mishkan, e levaram para dentro fogo estranho. Além do erro que cometeram de levar um fogo de fora do santuário, de fora do Mikdash, eles não eram autorizados a entrar na presença imediata de Hashem, no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, e assim então apresentaram um fogo estranho diante do santuário, diante da santidade, das santidades, e nós sabemos o resultado. O resultado é que eles simplesmente morreram. O verso 2 desse capítulo diz: Vatetze esh milifnei Hashem vatochalotam vayamutu lifnei Hashem. Ou seja, ele saiu fogo de diante do Eterno e devorou a eles, devorou a ambos, e morreram diante de Hashem. Ou seja, nós vemos aqui duas pessoas que simplesmente transgrediram, no exato sentido do termo, eles passaram dos limites. Havia
algo que lhes impedia, que era a sua condição. Algumas referências da tradição dizem que eles estavam alcoolizados. E por isso então morreram, porque fizeram algo que não estava prescrito. Porque não lhes era cabido esta posição, não lhes cabia essa posição de oferecer fogo diante de Hashem, principalmente um fogo estranho. Eles se apossaram de algo que não lhes pertencia. E o resultado, tiveram morte pela mão dos céus. Morte pelas mãos dos céus é uma expressão muito comum na tradição judaica, que fala do juízo impingido por Hashem quando o homem transgride um juízo de morte. Nós vemos então aqui esse primeiro exemplo. No livro de Crônicas, Segunda Crônicas, Divrei Hayamim, nós temos no capítulo 26 a história do rei Uziyahu, rei Uzias, que também caiu no mesmo erro. Ele resolveu, por conta própria, segundo nós lemos no capítulo 26, 19, inclusive mostra ele com um incensário no templo, querendo oferecer incenso diante de Hashem. E ele foi ferido pela Tzaraat, foi ferido pela aquela enfermidade grave que muitos israelitas padeceram no deserto, a caminho da Terra Prometida. E ele ficou assim até os últimos dias da sua vida. Foi um juízo dos céus, pelo fato de ele ter transgredido o ofício, o sacro ofício sacerdotal, e ter simplesmente trespassado o mandamento, condenado pelo sumo sacerdote e pelos demais sacerdotes, pelo fato deles estar, de alguma forma, intervindo em algo que não lhe pertencia. Vejam que nos dois contextos, nos dois exemplos que nós apresentamos, temos o contexto sacerdotal. Tanto no caso de Nadav e Avihu, quanto no caso do rei Uzias. Pessoas que transgrediram querendo se apossar de algo que pertencia aos sacerdotes. Guardem bem esse termo, sacerdotes. Um terceiro exemplo que nós daríamos agora diz respeito ao comer das coisas sagradas, ou comer das coisas santas. Com relação a terumá, que era justamente a oferta de alimentos dada aos koanim, aos sacerdotes, o texto que nós temos na tela, neste momento, vocês podem ver que é o texto comentado do Rashi, Vaikra, capítulo 22, exatamente aqui no verso de número 10, nós temos a prescrição, o comentário do Rashi, sobre o texto de Lo Yohal Kodesh, ou seja, não comerá das coisas sagradas. Ou seja, um não coanita, uma pessoa que não fosse um sacerdote, um zar, um estranho, um de fora, não poderia participar da terumá. Não poderia, então, comer terumá, que era a oferta destinada aos sacerdotes apenas. E, segundo a própria tradição, todo aquele que comesse terumá, não sendo sacerdote, era hayav mitah, ou seja, era digno de pena capital. Nós vemos isso claramente no comentário acerca das leis de hayav mitah. E essas leis, elas tratam justamente das pessoas que eventualmente comessem dessas ofertas, que elas deveriam então ser colocadas à morte. Sabemos que parece algo muito drástico, algo muito radical, mas é preciso que se entenda a santidade determinada por essas leis. Temos aqui então no comentário específico do artigo acerca do tema, nós temos aqui
Mitá beyedei shamayim, ou seja, morte pelas mãos dos céus. Quando uma pessoa é condenada a uma pena capital, justamente pelas mãos dos céus. Ou seja, uma morte sob juízo divino. E o comentário fala acerca da opinião dos Hazal, dos sábios de abençoada memória. E num desses comentários nós temos o seguinte: Zar, Mishi Eino Kohen, o Kohen também, She Achlu Terumah, Terumat Maaser, Hafrasat Halá, o Pirut Bikurim. Ou seja, todo aquele que fosse um estranho, um Zar, que fosse um de fora, ou seja, que não fosse Kohen, que não fosse sacerdote, e que ou mesmo um sacerdote impuro, Kohen também, que comesse da terumá, ou seja, da oferta, que comece, por exemplo, da oferta dos dízimos, terumat maaser, ou ainda da parte retirada da halá, esse então deveria morrer pelas mãos dos céus. Nós temos também mais ainda um comentário final aqui embaixo que diz o seguinte: Zar mi she'eino kohen she'avad beveit hamikdash לדעת רוב התנאים חייב מיתה בידי שמיים, אך לדעת רבי עקיבא משמעות הפסוק והזר הקריב ויומת. Ou seja, de acordo com a opinião dos sábios, o estranho, ou seja, aquele que não é um Kohen, que não é um sacerdote, e que, digamos, passe a servir no Beit HaMikdash, segundo a opinião da maioria dos tanaítas, ele também é digno de morte. O que esse contexto nos diz? Eu só gostaria de colocar para vocês a referência disso tudo. Primeiramente, nós temos uma referência aqui na Mishnah, Masechet Sanhedrin, capítulo 9, a Mishnah de número 1. E a outra referência também que nós temos é da Tosefta, do Masechet Zivachim, tratado Zivachim, sobre os sacrifícios. No capítulo, nós temos capítulo 12 e 7. Essas referências, então, sobre Hayav Mitah, pessoas que são postas à morte pelas mãos dos céus, pelo fato de se apropriarem das coisas sagradas, logicamente, nós não encontramos um registro moderno nos dias de hoje acerca da implementação dessas leis ou de pessoas morrendo por transgredirem esse tipo de coisa. Até porque, obviamente, essas leis são leis que dizem respeito à casa da santidade, o Beit HaMikdash, o templo, e nós não temos templo nos dias de hoje. Porém, para aqueles que entendem que as leis da Torá são leis eternas, que os princípios divinos são princípios eternos, que a sua lei é perene, que dura para sempre, naturalmente que esses princípios são válidos ainda hoje. Porém, muitas pessoas parecem não estar atentas a isso. Eu pedi para que vocês lembrassem da palavra sacerdotes, de todo o contexto que estamos trabalhando aqui hoje, é um contexto sacerdotal. Quando eu falo do povo judeu, do povo de Israel, eu estou falando do povo sacerdotal. No sentido macrocósmico, o povo judeu é o sacerdote da humanidade. O que se dirá então de nós, zarim, estranhos ao contexto, se nós nos aventurarmos a comer das coisas sagradas, consagradas ao povo sacerdotal, sem sermos koanim, sem sermos, digamos, por assim dizer, sacerdotes, sem pertencermos a esse povo? Se nós ousássemos transpor a cerca, ou este muro, e desejássemos servir no Beit HaMikdash, junto ao povo judeu, ou engajados com o povo judeu, pelo menos no sentido, digamos, ideológico, isto seria exatamente aquilo que aconteceu com Nadav e Avihu, quando eles transpuseram o muro, ou a divisão, por assim dizer, que existia entre o seu ofício e o dos demais, e queimaram, trouxeram fogo estranho para dentro do santuário. Da mesma forma, o rei Uzias, seria a mesma ideia
Uma pessoa que não tem um ofício sacerdotal, que não pertence ao povo judeu, transpondo, também é digno de ser morto pelas mãos dos céus, de acordo com a tradição, de acordo com o texto bíblico e de acordo com o que nós percebemos do comentário dos sábios. É algo extremamente sério. Porém, só é extremamente sério para quem realmente acredita, quem realmente entende o monoteísmo. Para quem não entende, para quem não acredita, para quem acha isso aqui tudo uma conversa, ou, pelo menos, no seu pensamento, isso não tem mais nenhum tipo de validade. Então essas pessoas podem fazer o que bem entenderem, claro. Até comer de Pêssar, por exemplo, até fazer um ritual de Pêssar, como se fosse realmente uma Pêssar judaica. Porque essas pessoas não têm temor aos céus. Essas pessoas não têm Irat Hashem, Irat Shamayim. Elas não sabem o que é isso, não sabem o que é Kedushá, santificação. Israel é santificado para Hashem. Transpor essa parede, transpor este muro, essa divisão nítida que existe na Torá, que chama-se Kedushá de Israel, é agir como Nadab viu, é agir como Uzias, é agir como aquele que se apropria da terumá sacerdotal e a come, porque não tem temor aos céus, porque acha que nos tempos modernos as coisas mudaram, acha que Hashem não se incomoda mais com isso, que Hashem, realmente, as leis de Hashem, na verdade, são leis ultrapassadas, ou no seu íntimo, na verdade, elas não creem absolutamente nada, porque não tem temor aos céus. Quem tem temor aos céus não se aventura. Quem tem temor aos céus, Irat Hashem, Irat Shamayim, não se aventura no terreno alheio, principalmente no terreno sacerdotal. Por esta razão, a minha resposta é: o que você faz em Pêssar? Eu não faço absolutamente nada que seja da aliança sinaítica, da aliança de Israel. Eu reconheço como soberana, porque foi a partir dela que nós temos, então, o entendimento da Torá e da tradição. Esse entendimento do monoteísmo estrito é um entendimento, talvez para alguns, um tanto quanto radical, tanto quanto diverso. Mas não. Esse é o pensamento que sempre permeou toda a tradição bíblica e rabínica. Porém, visões modernas, rabinos modernos, mestres modernos, talvez ensinem diferente. Porém, nós não ficamos com rabinos modernos. Nós não ficamos com pessoas que postulam uma abertura no sentido de acolher as pessoas nesse sentido. O acolhimento deve ser feito por uma outra forma, de uma outra forma, preservando-se a santidade e a santificação de Israel. Porque se não for assim, então nós estaremos invalidando tudo isso aqui. Tudo isso que foi falado aqui está sendo inválido. E a Torá, na verdade, ela perdeu o seu sentido. Há muito já teria perdido o seu sentido. Porque, com relação às leis de Pêssar, a Torá é muito clara. Pêssar é uma santificação de Israel. Tanto é que uma das ordens de Pêssar chama-se Kadesh, que é exatamente o momento em que o judeu se santifica, se separa, se distingue do resto do mundo para o seu ofício sacerdotal. Essa distinção, essa separação, essa santificação não é de forma alguma uma diminuição do não-judeu. É simplesmente o exercício do seu ofício como sacerdote. Quem entende isso, realmente não vai querer se aventurar no terreno alheio, no terreno sacerdotal, não vai querer pisar os átrios do santuário sem estar qualificado para tal. Deixo então a todos os amigos judeus, de fato, Pesach Kasher Vesamer, e a todos os Bnei Noach que estão engajados ideologicamente com os destinos de Israel, que também possamos desejar a todos os nossos amigos israelitas Pesach Kasher Vesamer. E nós continuamos firmes no caminho, paralelos, vinculados ao povo judeu, na sua história, na sua ideologia, nas suas motivações, seus princípios éticos, estritamente éticos, e sempre enaltecendo a nação sacerdotal como
aquela que finalmente vai trazer, de alguma forma, a redenção a este mundo. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez.